Agora sim, você que nos assiste pelo YouTube, Facebook, terá mais meia hora de debate. O Jornal da Cultura com Plateia, iniciativa inédita no nosso telejornalismo e que acontece todas as quartas-feiras. Quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, também pode interagir com os nossos comentaristas e fazer perguntas. Continuam na bancada o economista Antônio Corrêa de Lacerda e o filósofo Luiz Felipe Pondé, né? O tema da discussão de hoje aqui, dessa quarta-feira, votado pelos internautas no Facebook por você, é a Universidade Pública Paga. A proposta de cobrar mensalidade em universidades públicas de alunos com melhores condições financeiras é vista como uma saída para a falta de recursos em instituições federais e estaduais. Cada aluno de faculdade pública no país custa mais de R$40 mil por ano. Marcelo está no último ano do curso de arquitetura na USP. Ele acredita que se tivesse completado o ensino fundamental e médio em escolas públicas, o acesso à faculdade teria sido muito mais difícil. Por isso, vê com desconfiança propostas para que alunos de renda média e alta paguem mensalidades em universidades públicas no Brasil. Meio que tapar o sol com a peneira não seria a saída para ou melhorar o ensino público ou conseguir algum outro tipo de arrecadação através da faculdade. As universidades públicas passam por uma crise financeira. Quase toda a verba que recebem vão para o pagamento de pessoal. Neste ano, muitas precisaram cortar serviços. O Banco Mundial defende que a cobrança de mensalidades ajudaria a conter os gastos das instituições de ensino superior sem prejudicar os mais pobres, que continuariam estudando sem pagar nada. A proposta tem até nome, um ajuste justo, e identificou que 65% dos estudantes das faculdades federais estão na faixa dos 40% mais ricos da população do país. Hoje, o Brasil possui 2 milhões de estudantes nas faculdades federais. Nas privadas, são 8 milhões. O custo médio por ano de um aluno nos cursos particulares é de R$14 mil. Nas federais, o investimento sobe para R$41 mil ao ano, gasto superior ao de países como Espanha e Itália. Ainda de acordo com o relatório do Banco Mundial, o governo brasileiro economizaria cerca de 13 bilhões de reais por ano com a cobrança da mensalidade dos alunos mais ricos. Mas para alguns especialistas em educação e alguns estudantes, a medida pode abrir um caminho para a privatização do ensino superior no país. Se você privatiza tudo de uma maneira geral, eu não sei, eu não conseguiria estar aqui, assim, a grande maioria das pessoas que eu conheço que tem a renda parecida com a minha também não conseguiriam estar aqui. A vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior é contra a proposta. A gente acha que educação, em todos os níveis, é um direito de cidadania e obrigação do Estado, e por isso pública. Né? E como pública tem que ser gratuita, porque se é direito de cidadania, você já pagou por isso. O senador Cristóvão Buarque, do PPS, defende um modelo diferente. Para ele, o valor da mensalidade não seguiria a renda, mas sim os cursos. Temos que escolher quais os cursos, no momento de escassez de recursos, que o povo deve pagar e quais os cursos que o aluno deve pagar. Na minha opinião, arte, filosofia, ciências são absolutamente necessários. Outros casos são cursos em que até pode ser necessário profissional, mas está sobrando. Se estiver sobrando um profissional, o povo deve pagar. É curioso, né? Porque, na verdade, o debate não está em torno disso, né? O debate está nas questões que a gente sempre aborda aqui no jornalismo da cultura, né? Que as pessoas que estão hoje chegando à universidade pública têm um poder aquisitivo, têm uma capacidade de chegar lá exatamente por causa desse poder aquisitivo, que nós não temos um ensino base no Brasil muito bom, muito fortalecido, não é isso, Pondé e Lacerda? Como é que resolve essa questão? Vocês acham que a escola tem que ser direito de todos, tem que ser pública para todos, mas, na verdade, nós estamos privilegiando apenas uma pequena minoria aí que são as classes mais privilegiadas, né? Eu acho que esse tema é uma espécie de vespeiro, né? Não acredito que a gente possa dizer que uma vez tornado a universidade pública paga, você resolveu todos os problemas dos gastos públicos, tá? Porque eu duvido que a maior parte dos gastos públicos sejam feitos em educação,
Tá? Então, acho que tem uma série de coisas nesse tema. Eu começaria dizendo, é interessante a entrevista com a representante dos funcionários ou professores, não lembro de qual das duas categorias que é. Professores, porque ela recita um credo básico, educação é pública, direito do cidadão. Isso é típico, a frase dela é típica de quem está associado a credos básicos, abstratos. Na prática, o que a matéria está tentando mostrar é que isso não acontece na universidade pública, porque a universidade pública serve a maior parte de pessoas que têm condições financeiras maiores, uma vez que elas são universidades competitivas, não em todos os cursos. Muitos cursos a universidade pública está perdendo competitividade, mas ela ainda detém essa imagem de que ela é melhor. Então, eu acho assim, William, eu concordo com você, eu acredito que o Estado deveria, antes de tudo, a gente falava isso antes, respondendo, acho que a pergunta do Leonardo há pouco. Então, assim, eu acho que a universidade pública, a ensino público, devia ser, antes de tudo, um ensino básico. Esse, sim, o Estado devia fornecer, no sentido, inclusive, de que os alunos que viessem de uma camada social menos favorecida conseguissem competir em espaços de universidades e conseguissem competir em espaços de mercado. A universidade ser pública já não me parece tão evidente que seja obrigação de qualquer Estado o tempo inteiro. Portanto, eu sou simpático à ideia de que se encontrasse um modelo intermediário em que pessoas que pudessem pagar a universidade pública assim o fizessem. Se isso leva, portanto, eu tendo a concordar com a posição do Banco Mundial, se isso leva a uma situação de privatização futura, isso vai depender da forma como for conduzido o processo de educação lá atrás, inclusive, de dar condição de pessoas que vêm de classes sociais mais baixas continuarem a frequentar a universidade pública. Então, eu acho que a universidade pública hoje está quebrada, não tem dinheiro para nada, porque tem uma máquina inchada, e você vê lá se repetir os mesmos lobbies de funcionários que ficam defendendo os próprios interesses em nome de uma abstração de direitos. Vamos lá, Lacerda, só para passar para a plateia aqui. Na verdade, não é tornar a universidade pública, e sim exigir que pessoas que têm dinheiro, que estão na universidade pública, paguem por essa universidade. O que é diferente da proposta do Banco Mundial. Né? Exato. A proposta do Banco Mundial, ela inverte, a meu ver, a questão, porque ela parte de uma presunção e de um preconceito de que tudo que é público ou é do Estado é ruim. Né? Então, tem um viés a meu ver, nesse estudo do Banco Mundial, que, aliás, foi encomendado, né, pelo governo brasileiro numa determinada fase em que o Levi era o ministro da Fazenda. Bom, então a questão é a seguinte: você pode cobrar dos alunos ricos? Não há dúvida, não tem nenhum problema, você pode cobrar. Eu acho que o risco é de você inverter a equação, então tornar a universidade pública paga, é você limitar o acesso num país, como acabamos de falar, com grandes minorias, com grande diversidade e com grande desigualdade de renda regional, né? Então, você tem que, pelo contrário, ampliar as oportunidades de universidades públicas. Lembrando que a função da universidade, o papel da universidade é muito importante, né? Especialmente da universidade pública. A comparação que o Banco Mundial entre o custo por aluno entre a universidade pública e privada é absolutamente descabida. Por quê? Exceto na universidade privada, daquelas chamadas confessionais, né, que envolve, por exemplo, as PUCs, não é porque eu dou aula na PUC que eu estou falando isso, mas é que uma universidade como a PUC, ela repete a estrutura de uma universidade pública no sentido do compromisso com a pesquisa, né, dos cursos de pós-graduação, que em geral são deficitários, né, no compromisso com a extensão, no compromisso com a formação das pessoas e dos próprios professores, né? Então, eu comparar a laranja com banana, são realidades totalmente diferentes. E também questiona-se muito esse perfil do aluno da universidade pública. Os dados são bastante contraditórios, eu acho que nós vamos ter que investir um pouco mais no diagnóstico. Os dados que eu tenho, por exemplo, são diferentes do que apontam pelo Banco Mundial. Os dados que eu tenho é que mais de 50% dos alunos das universidades públicas são de famílias até 3 salários mínimos. E apenas 10% dos alunos é que estão no segmento acima de renda familiar, acima de 10 salários mínimos. Então, me parece que o foco, se a gente for por esse critério, deveria ser a cobrança, então, dessa parcela de 10%, mas certamente os 90% se enquadrariam dentro do ensino gratuito. Muito bem, vamos à pergunta aqui da plateia.
Então, havendo a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, não se tornará mais elitizado ainda o sistema? Qual é o seu nome? Ana, desculpa. Ana. Eu acho assim, olha, primeiro eu acredito que há uma convergência na posição de cobrar dos alunos que têm possibilidade financeira e a visão que o Banco Mundial tem do problema da universidade pública no Brasil, sim. Eu acho que há uma convergência, inclusive no sentido de entender que a universidade pública é mal gerida no país. Então, o problema da situação precária da universidade pública está associado, antes de tudo, a um problema de gestão dela. Mesmo no caso da pesquisa que fala o Lacerda, as universidades públicas no Brasil são péssimas em pesquisa, é que o Brasil inteiro é ruim em pesquisa, mas as universidades públicas são péssimas em pesquisa, não tem parceria com o mercado, considera a relação com o mercado uma contaminação, e quando a gente vê que as melhores universidades, compreendidas como universidades que produzem pesquisa no mundo, elas estão nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que são aí no Reino Unido, que são justamente países onde você tem maior parceria entre as universidades e empresas de mercado. Então, se a cobrança vai aumentar a elitização, ela vai aumentar a elitização se você não tiver uma parcela dessa universidade que possa dar acesso a alunos que vêm de escola pública que conseguem competir para chegar lá. Porque a ideia da universidade pública no Brasil é o seguinte, ela é o topo, só entre os melhores. Essa é a ideia, grosso modo, que a gente tem, né? O problema é que hoje a gente tem muita gente, talvez em cursos de filosofia e sociais não, mas se você for para cursos que são altamente competitivos, você provavelmente terá a presença de alunos que poderiam pagar e não estão pagando. Então, eu entendo que uma situação que, de alguma forma, melhore a renda da universidade, pode, inclusive, tornar ela menos deficitária e, portanto, ser menos ruim no sentido de produzir uma elitização. Porque se elite pode pagar, né? Pelo menos pode pagar. Muitas universidades privadas, inclusive as confessionais, elas praticam um sistema para dar bolsas que leva em conta a comprovação de problemas de renda, né? Para dar bolsas. Então, eu acredito que universidades públicas podiam produzir métodos semelhantes a esse, né? E eu acho que a discussão do caráter público do ensino no Brasil, a gente perde o foco. E eu ainda vou dizer mais. Muitos professores nem gostam dessa discussão, porque o aluno que paga tende a ser um aluno mais combativo. Na verdade, o aluno que paga, ele tende a ser mais combativo. Porque como ele paga, como ele tem uma relação financeira direta com a permanência dele naquele espaço, ele naturalmente se torna mais combativo no dia a dia e ele começa a questionar determinadas situações que quando você não paga, como se dizia no passado, quem paga é a viúva, leia-se o Estado, né? Leia-se os impostos, então ele fica mais parado. O aluno que paga, ele tende a ser mais combativo na recepção do material, né? Nesse sentido, a rigor, não existe ensino gratuito. Né? Ou você paga a mensalidade, ou se você vai para a escola pública, você já pagou via impostos. Né? Eu acho que o Pondé levanta aspectos interessantes quanto à eficácia do processo. Né? Você é um gasto público, universidade pública, ela tem que sim prestar contas à sociedade, o papel público da universidade. É algo que passa até por algo que conversávamos até antes do programa. Hoje, por exemplo, você tem um sistema de avaliação tanto da graduação como especialmente da pós-graduação, né, que é via MEC, via CAPES, que favorece muito mais a visão quantitativa do que qualitativa. Então, nós nas universidades, sejam públicas, sejam privadas, mas especialmente na pública, porque aí você está falando de recursos, né, de toda a sociedade, somos medidos muito mais por quantidade do que por qualidade. Ou seja, o impacto no debate público, o impacto social, né, da prestação de contas da sociedade vale muito menos do que determinados desempenhos burocráticos, por exemplo, de publicação, né, de pesquisas em algumas revistas que são ranqueadas por quem avalia as universidades. Então, você tem um problema aí até de medição, né, de desempenho e que precisa entrar nesse debate do papel do ensino público. Olha aqui, vamos registrar... O Lacerda fala uma coisa que eu quero ampliar, que é o seguinte, é um sintoma que você vai ver, William. O debate público hoje, ele tem assimilado cada vez mais
profissionais que não vêm só da universidade pública. É a prova que a universidade pública tem se transformado, muitas vezes, num espaço bastante lento e pouco relevante. Esse vai ser minha próxima sugestão para quarta-feira que vem, né? Qual verdadeiramente é o papel da universidade na relação com a sociedade. O José Amando, aqui a universidade pública não é cara porque existe investimento. Sou aluno de Direito da USP e vejo que o problema em relação ao dinheiro é o desperdício monumental com a burocracia causada pela má gestão da universidade. Eurandi, que proposta elitista, o ensino tem que ser público. Hélio Torres Granel, no Brasil o pobre paga o imposto que forma um médico, um engenheiro, um advogado, que depois de formados irão ganhar muito dinheiro e nada a devolver aos pobres. Mais uma pergunta aqui do estúdio. Muito boa noite, meu nome é Vitor. Gostaria de fazer uma pergunta ao Antônio Corrêa. Antônio, você não acha que fere essa questão de cobrar a mensalidade às pessoas mais bem econômica financeiramente? Até o artigo 205 da Constituição, que trata especialmente quanto ao dever do Estado com relação à educação, uma vez que é direito de todos e dever do Estado, a concessão da educação ampla aos cidadãos. E até mesmo como sugestão, talvez a criação do imposto sobre grandes fortunas, que até o presente momento não tem, e talvez até a progressividade quanto ao imposto de renda também, que é uma questão a ser bem discutida ainda e imatura ainda até o presente momento. Você amplia a discussão no âmbito da receita do Estado, entendendo o Estado de uma forma mais ampla que aquele do ensino. De fato, a Constituição garante, entre aspas, muitos benefícios no Brasil para os quais, infelizmente, não foram previstas fontes de recursos. Então, nesse sentido, a Constituição tem um valor democrático bastante significativo, mas ela, na prática, não garante muito do que está na letra da lei, porque não se pensou em regulamentar a forma de financiamento. O exemplo típico que você está dando é exatamente esse, Quer dizer, para você garantir o acesso à educação de qualidade para todos, e isso envolve principalmente o ensino fundamental e médio, que é quando você minimamente iguala as condições de competitividade, daqueles que defendem a meritocracia, que a pessoa tenha um desempenho na sua carreira de acordo com seus próprios méritos, mas você tem que ter uma base institucional para isso. De fato, o debate sobre reforma tributária, nós até comentávamos aqui no programa, ele está longe, inclusive, da agenda. Questões como a que você levanta sobre tributação sobre fortunas, sobre progressividade, elas nem sequer estão na pauta. Então, toda essa discussão do ensino e envolvendo o ensino público, junto com o papel do Estado, é algo que vai ganhar uma grande relevância, especialmente no ano que vem, o ano eleitoral, e essa discussão do tamanho do Estado e a forma de financiamento do Estado vai estar muito presente. Você está assistindo ao JC, o Jornal da Cultura com plateia, e você pode mandar mensagens aqui na hashtag Jornal da Cultura. Vamos registrar mais aqui a participação dos nossos telespectadores pelo Twitter, o Igor Marx. Universidade pública deve ser paga, porém sendo 50% das vagas pagas pelo governo, apenas para baixa renda. O Hélio Torres Granel, aqui novamente, a pergunta simples: qual é a lógica de pagar os estudos de pessoas simplesmente porque elas se inscrevem e passaram em um teste? É uma pergunta aí que fica para os senhores responderem depois da pergunta aqui da plateia. Meu nome é Euro e eu queria entender o que levou a universidade pública a chegar neste ponto de pedir dinheiro em questão de educação, de melhorias. O que levou isso? Vai lá, Lacerda, começa com você, que é diretor de uma universidade, da parte de economia da PUC. Olha, eu vejo o seu nome mesmo, é? Eu. Olha só, hein? É um nome valorizado, Euro, é o seguinte, ele é primo do dólar. Viu? É o seguinte, essa discussão não surge a partir de uma demanda da universidade, tá? Isso surge a partir de uma demanda do governo brasileiro, especificamente o ministro Joaquim Levy, na segunda gestão da Dilma, que tem uma visão ultraliberal, e que encomendou esse estudo, a meu ver, ao Banco Mundial para respaldar
medidas que ele próprio defende, isso assim que eu vejo, tá certo? Ou de parte do governo defende, que pressupõe que tudo que tem que ser público não pode ser de livre acesso, tem que ser cobrado, né? Agora, por trás disso, há uma questão inegável que é do desempenho, né? Então, isso quer dizer que está tudo bem na universidade pública? Óbvio que não, né? A universidade pública tem que melhorar muito o seu desempenho. Grande parte disso está vinculada a esse viés que há na forma de avaliação, que não leva em conta o benefício que isso traz para a sociedade, e sim uma mensuração meramente burocrática, e que precisa, sim, ser enfrentada, né? Mas me parece que, nesse sentido, a simples cobrança de mensalidade está longe de representar uma solução para o problema. Responder. Eu só acrescentaria o seguinte: afora essa discussão da cobrança, que eu concordo, um ponto dentro do problema geral que você perguntou, eu acredito que a universidade pública, na verdade, ela está ficando sucateada mesmo, e ela está ficando ruim, né? E, nesse sentido, ela passa por um processo semelhante ao processo que a escola pública passou. Eu lembro, por exemplo, a minha geração, eu nasci no Recife, como eles falam, morei na Bahia, conheço bem o Nordeste, portanto, um universo bem diferente de São Paulo. Assim, na minha geração, o ensino público já era ruim. Aqui em São Paulo, na minha geração, ele ainda era bom, mas da onde eu vim ele já era ruim, né? Na geração dos meus pais ele era bom. Isso significa que na minha geração, quem podia já encaminhava os filhos para a escola privada, porque a escola pública já tinha sido sucateada. Um dos problemas da escola pública foi o aumento da população. Muita gente, pouco recurso, perdeu a capacidade de gerir, inclusive o número de alunos que tinha lá. Mas eu acho que a universidade pública hoje, e esse debate, às vezes ele pode ter um efeito negativo, que é esconder um problema que está embaixo dele, que é o fato da universidade pública estar ficando ruim. E aí a gente fica nesse debate da grana aqui em cima, que é importante, mas às vezes joga sombra sobre um problema que volta ao que eu dizia quando eu peguei carona na fala do Lacerda, é que presta atenção como, se você pegar a mídia como representante do espaço público, da grande ágora, como se falava em Atenas, a mídia ela tem ido buscar cada vez mais elementos das universidades que não são só públicas, indicando evidentemente a perda de espaço da universidade pública na formação da inteligência pública no Brasil. Isso significa o quê? Que a universidade pública está perdendo espaço, está perdendo importância, apesar de que ela ainda tem, é claro que tem, mas ela está perdendo assim como a escola pública perdeu lá atrás. Então, hoje, aqui no Jornal da Cultura, 100% da bancada é da universidade privada. Por acaso. Exato. Hoje, por acaso. Como é que é essa vivência, ou qual é a referência internacional em relação à universidade pública? Hein, Pondé, você que já fez curso no exterior, veja, então, a ideia de que, se você pegar, digamos assim, países da Europa Ocidental, vamos pegar países clichês, países da Europa Ocidental ou países como da América do Norte, que é normalmente com quem a gente procura se medir para buscar referências, não é evidente que o modelo da universidade pública seja o único a produzir resultados. Entendido como, o que eu estou chamando de universidade pública? Universidade gratuita. Tá? Pois é, a universidade gratuita, você só ingressa lá se você fizer uma prova. Também então, lá fora é assim? Não, você tem um processo, você tem provas em alguns países, você tem um processo mais parecido com o acúmulo de pontos e notas que você vai tendo ao longo da sua permanência na escola, mas eu quero frisar esse ponto. A ideia é que a universidade não paga, portanto, pública nesse sentido, ela é evidente melhor, e os países, como por exemplo a França, que tem, por exemplo, universidades não pagas, sejam evidentemente universidades mais ricas do ponto de vista da relação com a sociedade e da produção de resultados para a sociedade, não é verdade. Como eu dizia há pouco, universidades americanas e inglesas estão na frente de universidades francesas, por exemplo, e elas são universidades pagas, né? Então,
para citar, a gente falava há pouco de Israel, né? Por causa de outra pauta. Israel é um país onde... Israel é um dos países do mundo onde você tem maior produção de conhecimento tecnológico hoje em dia. Se você pegar, por exemplo, o primeiro lugar do mundo de startup em tecnologia é o Vale do Silício. O segundo é Tel Aviv. Certo? Estou pegando um exemplo que estava aqui na nossa pauta. As universidades em Israel são todas pagas. Todas pagas. E todas extremamente produtivas, com mecanismos de bolsa e tudo mais. Então, a ideia de que a experiência nos outros países, digamos assim, mais ricos ou mais organizados, que a universidade não paga, é representativo de melhor qualidade das universidades, não descreve a realidade se a gente pensar do ponto de vista dos resultados delas. William, tem um ponto de universidades americanas ou da legislação americana que seria uma alternativa de financiamento aqui no Brasil, que é o seguinte: do que vive Harvard, por exemplo, e grandes universidades norte-americanas? Basicamente, não só das mensalidades que os alunos pagam, mas também de doações que são realizadas principalmente por ex-alunos. E por que eles são instados a doar para a universidade? Porque o imposto sobre herança é enorme nesses países, né? Então, muitas vezes, há um incentivo para que se faça doações na forma de fundações, né? Isso faz com que, tanto do ponto de vista social como de ensino, você tenha doações vultosas, né, de famílias que não querem, que ao invés de pagar sob a forma de tributos, preferem fazer doações, né, para esses bens públicos. Olha, o Diogo Moba, a universidade no Brasil é fetiche desde filhos da Casa Grande iam estudar na Europa. O importante é o ensino básico e ensino técnico é assim nos melhores países. Universidade é apenas para quem quer carreira acadêmica, não é ensino profissionalizante. O Paulo Vinícius, com critérios objetivos, não é possível que alguém que tenha os estudos pagos desde o início da vida escolar tenha o mesmo benefício de alguém que não possa arcar com essas despesas. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da plateia. Oi, boa noite, tudo bem? Em resposta ao euro, meu nome é Bitcoin. Mentira, meu nome é Tiago Toledo, sou da São Judas. Eu sou de uma universidade privada, sim, mas eu estudei em ensino fundamental, médio, em escola pública e perdi meus pais cedo, vivi de pensão. E assim, eu acho que a universidade paga, a São Judas, ela acabou recebendo melhor do que talvez uma USP me receberia. Ela me deu eventos que eu acabei ganhando. Eu ganhei R$8.000 em um evento da HSM. Eu ganhei nesse sábado um hackathon. Eu sou de jornalismo. E, assim, sobre o ensino, respondendo, nós não somos nivelados, sabe? Nós não devemos massificar o ensino. Cada um aqui é de um jeito, sabe? Deveríamos receber os originais, né? As pessoas originais. E, assim, o sistema, ele acaba valorizando quem tira uma maior nota. E quem tira uma maior nota, geralmente, vem de uma escola melhor, uma escola privada. Então, a competição gira em torno da escola privada. É errado eu falar que eu vou acessar um espaço público sabendo que ali quem está lá é de escola privada. Então, eu acho que deveria capitalizar, sim, porque assim assume o papel de quem já está ali. O que vocês acham? Será que não deveria... Ou traz mais universidades públicas, e eu acho que não é o certo, não é o viável, ou então que capitaliza assim e assume quem está ali. Pelo menos eles mantêm a universidade e, de repente, pega uma taxa e abre para pessoas que precisam. É interessante isso que você está falando. Eu me lembrei de um grande cirurgião de fama internacional chamado Ivo Pitangui, né? Que foi um cirurgião brasileiro, cirurgia plástica, conhecido mundialmente. E é muito interessante que ele se formou numa universidade no interior do país, né? Ele não se formou numa grande universidade. O que, de certa forma, ilustra isso que você está dizendo. As pessoas, claro que uma boa formação ajuda as pessoas, né? Mas não é determinante. E nem é determinante o curso que ela escolheu, né? Eu vou dar um exemplo da minha área, que é a economia. Você pega o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo de reconhecimento internacional, a formação dele é em economia. Quer dizer, que ele estudou economia, mas se encontrou
na fotografia, né? Então, quer dizer, de fato, você tem de situações muito diferentes, tanto envolvendo ensino público e ensino privado, e sob o ponto de vista do destino das pessoas, da função social que as pessoas vão desempenhar, muitas vezes isso não é determinante, né? Eu já tinha dito que eu sou simpático a formas mistas de cobrança de alunos, né, como você estava falando, quando você disse reconhecer já a condição daqueles que estão lá. Agora, duas coisas eu acrescentaria. Primeiro, eu também concordo em grande parte com o que o telespectador falou da ensino básico e do ensino técnico. Não concordo com a ideia de que só vê quem vai para a universidade quem quer carreira acadêmica, não acho que isso é verdade, mas concordo com ele de que grande parte da formação profissional depende do ensino básico e do ensino técnico e que no Brasil existe sim um fetiche com a universidade, que é o famoso fetiche com o doutor, como se fala no Brasil, né? Que todo mundo é doutor, né? Por quê? Porque foi para a universidade. Então, acho que existe um fetiche, concordo com o telespectador nesse sentido, e de que isso, na realidade, é meio falso, porque as universidades não são pensadas, na sua origem, como espaço para onde todo mundo vai, mas sim um espaço onde você vai produzir, de alguma forma, resultados mais sofisticados em todas as áreas. Agora, tem um outro fator nessa discussão toda, que se a gente pegar a demografia do Brasil, as universidades estão ficando vazias, porque à medida que você sobe no extrato social, as mulheres não querem ter filhos, você tem uma ampliação do número de opções, fechamento de cursos, escolas que cobram mais barato dos alunos recebem não só fluxo, porque a escola é mais barata, mas recebe também fluxo de uma população economicamente menos favorecida ou menos produtiva, que ganha menos, e onde você tem menos dinheiro, você tem mais mulher grávida. Onde você tem mais dinheiro, você tem menos mulher grávida. Isso em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive no Brasil, né? Então é muito interessante porque essa discussão toda sobre a universidade é uma discussão que se dá, inclusive, sobre um fato que é o seguinte: cada vez mais tem menos jovem, inclusive no Brasil. Universidades, sejam públicas, sejam privadas, como a PUC, no nosso caso aqui, que somos colegas na PUC, eu também dou aula na FAAP, universidades privadas que são de marca forte no país, sofrem com o decréscimo de jovens, assim como as escolas sofrem. Então, portanto, a gente navega em cima de um problema que é o seguinte: grande parte das universidades vão quebrar, sejam elas públicas ou privadas, porque a continuidade do mapa demográfico, a gente vai ter cada vez menos jovem, que é um problema que também impacta a Previdência, né? Muito bem. Nosso tempo acabou, estamos encerrando essa edição do Jornal da Cultura com Plateia. Na quarta-feira que vem tem mais. Qualquer telespectador, qualquer grupo de amigos, seja da escola ou do trabalho, pode se inscrever para vir aqui no estúdio através do e-mail plateiajc@tvcultura.com.br e nossa produção entrará em contato. Eu agradeço a presença dos nossos comentaristas, Luiz Felipe Ponte e Antônio Correia de Lacerda, e da nossa plateia. Muito obrigado pela participação de vocês. E obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Uma ótima noite. Amanhã nos vemos de novo, 9h15, Jornal da Cultura. Obrigado pela audiência.